Vamos ver aqui. Voltando, dinastia Tudor. Então já escrevi lá no meu caderno, dinastia Tudor. Durante a dinastia Tudor, essa dinastia, essa família governando, ó, foi de 1485 a 1603. É importante, quando vocês estão lendo um texto, gente, que vocês pensem nos anos aqui, ó. Quanto tempo levou? Lembra que eu falei aqui da Rainha Elizabeth, que ela teve 70 anos de vida? Vamos ver quanto tempo durou aqui essa Revolução Inglesa? De 42 até 82 são 40 anos, certo? 82 para 89 são 7. Então, olha, essa Revolução Inglesa durou 47 anos. 47 anos de conflitos, de guerra, de revolução. É bastante coisa. Às vezes um grupo ganha, às vezes outro ganha, um grupo ganha, outro ganha. Porque se um grupo só ganhasse, acabava rápido, né? Mas se durou bastante, significa que um grupo ganha, depois o outro ganha, depois o outro. Vamos ver aqui a dinastia Tudor. 1485 a 1603. 85. Então, 15 anos até 1500, né? Então, 1600, 115 anos, com mais 3, 118. 118 anos durou essa dinastia Tudor. Durante a dinastia Tudor, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Então, vou marcar lá no meu caderno, e você vai marcar no seu também. Olha lá. Henrique VIII, o rei Henrique VIII, criou a Igreja Anglicana, certo? Você já deve ter estudado isso, né? Na época da Reforma Protestante. Vamos voltar. O anglicanismo tornou-se a religião oficial do Estado, ou seja, do país, da Inglaterra. O anglicanismo virou a religião oficial, certo? Henrique VIII criou a Igreja Anglicana oficial da Inglaterra. Percebeu? Inglaterra, anglicana, né? Porque anglicana vem de anglo. Anglo, já ouviram falar, né? Cursinho anglo e tal. Vem de um povo que ocupou lá, os anglos, os anglo-saxões. Os anglos e os saxões foram os principais povos que ocuparam ali aquela região da Inglaterra, dando origem, né, à Inglaterra, no final do Império Romano. Tá? Então, em inglês, eles não falam anglos, falam inglês. Daí que vem England, terra dos anglos, Inglaterra. Tá? Então, a Igreja Anglicana, o anglicanismo tornou-se religião oficial. Isso não impediu que muitos católicos continuassem a viver no reino, embora não pudessem praticar sua religião. Então, ó, católicos continuavam lá sem permissão de seguir sua religião. Isso é importante da gente pensar, certo? Vamos voltar. Também surgiram outras correntes protestantes, como presbiteriana e puritana. Então, vamos lá. Surgem os presbiterianos e os puritanos. Certo? Já marquei aqui no meu resumo. Ah, professor, mas é bastante coisa. Calma, vai pegando as informações principais, põe num rascunho para depois você juntar tudo, tá? Ah, professor, mas eu já não posso ler e fazer tudo já. Isso requer prática. Para sair bem feito, requer prática. Então, eu sugiro que você comece do básico. Não adianta querer já começar a querer jogar no Barcelona sem nunca ter jogado no campo de várzea do seu bairro. Então, assim, calma. Começa aos poucos e lá na frente, lendo com muita frequência, fazendo isso com muita frequência, vai chegar uma hora que vai ser tão automático para você que você vai conseguir fazer rápido.
De modo geral, ao longo do domínio da dinastia Tudor, houve certa estabilidade política e prosperidade econômica na Inglaterra. Então, vamos lá. Prosperidade econômica e estabilidade política. Prosperidade econômica, todo mundo sabe, a economia está crescendo, ou seja, o comércio está desenvolvendo, as pessoas estão tendo emprego, as pessoas estão com dinheiro, estão conseguindo se virar na vida. Estabilidade política, ou seja, sem grandes conflitos ali, sem grandes brigas políticas. Nesse período, os reis e o parlamento alinharam seus interesses, estavam alinhados, estavam falando a mesma língua ali, o que garantiu tanto o poder dos monarcas quanto dos parlamentares, né? Então, assim, parlamento e reis alinhados. Então, vamos colocar aqui. Parlamento e reis alinhados, certo? Alinhados, não necessariamente aliados, né? Alinhados, acabam sendo aliados, né, também. Alinhados, ou seja, estão na mesma linha, estão ali falando a mesma língua, né? Terceiro parágrafo. Além disso, o governo interferiu na economia beneficiando alguns grupos de nobres e burgueses. Isso é importante. Interferência do governo na economia favoreceu nobres e burgueses. Professor, isso demora muito? Sim, demora muito, mas é importante, tá certo? Lembre que você não trabalha, ou a maioria de vocês não trabalha, então você tem que fazer isso, né? E se você faz isso bem, isso vai servir muito para as outras aulas de outras matérias também. Então, tenha paciência. Ok? Assim, houve a concessão de monopólios comerciais. Monopólio é quando só um pode fazer aquela atividade econômica. Então, o rei dizia, olha, fulano, só você vai poder vender algodão. Fulano, só você vai poder vender ferramenta. Isso é monopólio comercial. Incentiva a navegação marítima, desenvolvimento da produção manufatureira, fabricação de alguma coisa, né, de forma manual, com destaque para a confecção de lã, entre outros. Essa frase aqui, ela está citando situações de interferência do rei na economia, mas lembra, um resumo, ele não precisa ter detalhes, ele precisa ter o ponto principal. Ah, mas quais foram as ações do governo? Várias. Ah, mas eu preciso saber. Então você vai no texto e vê. Porque se você só quer a informação básica, você vai no resumo. Nosso caso aqui é fazer um resumo e não fazer um detalhamento. Porque se você começar a detalhar demais, o resumo fica gigante, fica igual o texto. Aí não é resumo, tá bom? Satisfeitos, então a gente não vai colocar essa informação. Satisfeitos com o aumento de suas riquezas, esses grupos apoiavam a burguesia. Então, olha só, eu escrevi lá que interferência do governo na economia favoreceu nobres e burgueses, vírgula, que apoiavam o governo. O governo de quem? Do rei, certo? Último parágrafo. Em 1603, com a morte da rainha Elizabeth I, a dinastia Tudor chegou ao fim. A sucessão do trono passou para seu primo Jaime I, que iniciou a dinastia Stuart. Aqui já está dizendo o final da dinastia Tudor, né? Início da dinastia Stuart, mas vamos colocar isso aqui, a gente vê se encaixa ali, tá certo? Então, aqui está dizendo que com a morte da última rainha da dinastia Tudor, começa a dinastia Stuart, com o primo dela, certo? Dinastia Stuart se inicia após a morte da última rainha Tudor. Meio óbvio isso, né? Mas beleza, vamos colocar ali. Agora, deixa eu trocar aqui a página
para vocês verem, para a gente fazer o resumo junto. Compartilhar aqui com vocês. Pronto. Olha só. Dinastia Tudor. Vamos ver aqui, ó, as informações que eu coloquei. Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, a Igreja Oficial da Inglaterra. Uma coisa importante, eu falei com os alunos na sala de aula, né? Relembrando, vocês já estudaram a Reforma Protestante, tá? Então vocês se lembram que a Igreja Católica dominava durante o período feudal, dominava ali durante a Idade Média, porém ela tinha muito poder, tinha muita riqueza e muitas vezes abusava desse poder, tinha muita corrupção, tinha padre sendo eleito padre com 18 anos de idade. Tinha padre, tinha papa, que foi eleito com 18 anos de idade, né? Tinha papa com amantes, com filhos, tinha cardeais ali que faziam festas com bebida, com um monte de coisa lá e tal. Imagina. E isso escandalizava muita gente. Falava assim, opa, peraí, mas é igreja, como que abuso isso daí, não sei o quê. E ninguém podia questionar muito, porque se questionasse demais, a igreja poderia punir essas pessoas até queimando viva essas pessoas, certo? Então, vários casos aconteceram de rebeldia contra a igreja que acabaram com esses rebeldes mortos. Acontece que lá no início do século XVI, né, um padre, Martinho Lutero, lá da Alemanha, ele se rebelou e teve o apoio dos senhores feudais lá da região da Alemanha. Na época não se chamava Alemanha, né, mas era o Sacro Império Romano Germânico. E aí, assim, ele foi protegido, não foi morto, e ele deu início à Reforma Protestante. Perdão. E aí, o que acontece é que outras pessoas se viram mais à vontade para criar novas igrejas. Foi depois o João Calvino, que criou o calvinismo lá na Suíça, e o Henrique VIII, pouco tempo depois, criou a Igreja Anglicana lá na Inglaterra, né? A Igreja da Inglaterra. E qual foi o argumento dele? Né? Por que ele criou? Ele queria ser um rei absolutista lá na Inglaterra. Só que ele não podia, não conseguia, principalmente porque a Igreja Católica tinha muito poder e tinha muitas terras, muitas propriedades lá na Inglaterra. Então, o que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja Anglicana e disse que todas as terras, todas as posses da Igreja Católica passariam a ser da Inglaterra, da Igreja Inglesa, da Igreja Anglicana. O chefe da Igreja Anglicana não seria mais um papa, um religioso, seria o rei da Inglaterra. Até hoje é assim. A rainha Elizabeth II é a chefe da Igreja Anglicana, tá? E aí, o argumento que ele usou é porque ele queria se separar da mulher, porque ele nunca tinha uma filha, né? Ele queria ter ele nunca tinha um filho homem, né? Ele queria ter uma filha, né? Pela tradição inglesa lá, de ter um rei, não uma rainha, etc. Tal. Aí acabou que ele usou isso como argumento para se separar da esposa, que era católica, e a Igreja Católica não pôde fazer muita coisa ali. Então, ele criou a Igreja Anglicana e os católicos, eles perderam a permissão de seguir a sua religião, né? Mas eles continuavam lá, então eles não eram muito bem vistos pelo governo da Inglaterra. A única igreja oficial era a Igreja Anglicana. Mas além dos católicos, surgem também lá os presbiterianos e os puritanos, que são ali representantes, de certa forma, né, das igrejas que estavam surgindo lá nos outros países da Europa, né, do calvinismo, do luteranismo. Então, vamos ver aqui, ó, como que a gente pode juntar isso tudo aqui. Então, o começo está falando da religião, depois fala da prosperidade econômica, que traz a aliança entre reis e parlamento, certo? E que depois a dinastia Stuart surge depois da dinastia Tudor. Então a gente pode colocar o seguinte: na dinastia Tudor,
Só um exemplo, tá? Pode ser que você faça de outro jeito, tudo bem, mas é importante colocar as informações principais sem pular informações, tá bom? Então, eu vou começar de trás para frente, aqui, depois venho para cá, depois vou para o meio, vamos ver, a gente vai misturando. Na dinastia Tudor, o rei... Na dinastia Tudor surge a igreja anglicana, ponto. Católicos, vírgula, presbiterianos e puritanos eram perseguidos. Perseguidos, eles não tinham autorização para seguir sua religião. Se você não tem autorização, você está fora da lei, perseguido, certo? Muitos desses puritanos, inclusive, por causa dessas perseguições, vão fugir da Inglaterra e vão para onde? Para a América do Norte e fundam os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos foram fundados por puritanos assim. Na dinastia Tudor surge a igreja anglicana, ponto. Católicos, presbiterianos e puritanos eram perseguidos. Mas a gente começou falando de uma coisa negativa, né? A perseguição religiosa ali. Mas alguma coisa positiva estava acontecendo naquele período também, né? Por isso, mas havia prosperidade econômica e estabilidade política, o que fez com que os nobres e burgueses apoiassem os reis dessa dinastia. A dinastia Tudor surge a igreja anglicana. Católicos, professor, mas não precisa pôr o nome do rei? Pode até pôr, você pode pôr, mas como é um resumo, pode até pular, desde que você diga que foi naquele período que surgiu. Mas eu sei que naquele período surgiu, mas eu quero detalhes, eu quero saber quando foi, quem foi. Aí não, já não é resumo. Se tem detalhe, muito detalhe, já não é resumo, tá bom? Resumo é só a informação principal. Então, olha lá, na dinastia Tudor surge a igreja anglicana. Católicos, presbiterianos e puritanos eram perseguidos. Mas havia prosperidade econômica e estabilidade política, o que fez com que os nobres e burgueses apoiassem os reis dessa dinastia. Ponto. Tá? A última frase aqui, ó, ela foge né? Já muda completamente aqui o assunto, né? Porque aqui está falando de uma coisa negativa que aconteceu, de uma coisa positiva que aconteceu, certo? E aí, assim, na dinastia Tudor, e burgueses apoiassem os reis dessa dinastia, que tem fim com a morte da última rainha Tudor, família Tudor, né? Quem é essa rainha? Elizabeth I. Mas, professor, você não acabou de falar que não pode ter detalhe, então você colocou lá o nome da rainha e tal. Calma, vamos fazer a leitura ali, vamos ver se a gente pode cortar alguma coisa. Na dinastia Tudor surge a igreja anglicana. Católicos, presbiterianos e puritanos eram perseguidos. Mas havia prosperidade econômica e estabilidade política, o que fez com que os nobres e burgueses apoiassem os reis dessa dinastia, que tem fim com a morte da última rainha Tudor, Elizabeth I. Pode deixar assim, pode querer, você pode até cortar isso aqui, ó. Por quê? O próximo subtítulo vai falar da dinastia Stuart, que é a próxima. Se começou uma dinastia ali, significa que a outra acabou, óbvio. Então, não precisa pôr, certo?
essa dinastia tem fim com a morte da rainha ali. Por quê? Porque é uma coisa meio óbvia, né? A dinastia ela vai acabar com a morte do último rei daquela dinastia. Fechou? Ah, professor, mas e aquela informação? É importante. Ela é importante, mas ela vai aparecer lá na frente, no próximo subtítulo. Como é que eu sei disso, professor? Você está lendo, né? Você está com o livro, lendo. Mas, professor, eu não estou com o livro. Eu vou mandar para você aí a imagem. Tudo bem? Em resumo, olha só. Aquela página inteira virou isso aqui, ó. O primeiro subtítulo, 2 linhas, e o segundo subtítulo, 3 linhas, certo? Vamos ver aqui. Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Aqui está dizendo que o rei era absolutista, os reis eram absolutistas aí, a dinastia Tudor. Havia perseguição religiosa, mas olha só, como tinha prosperidade econômica e estabilidade política, havia um apoio ao governo. Isso é importante porque isso é uma coisa que acontece sempre na história, viu, gente? Então, o Brasil hoje, por exemplo, né, o governo federal ele é muito criticado porque o Brasil está numa crise por conta da pandemia, uma crise econômica e tal. Mas, se houver uma melhoria na condição econômica do país, a tendência, não é que é verdade absoluta, mas a tendência é que as pessoas passem a valorizar mais o governo federal. Olha o que acontece na China. A China é uma ditadura, é um governo socialista, é uma ditadura. As pessoas não têm liberdade, as pessoas são perseguidas pela religião ou pelas opiniões que elas têm. As pessoas não têm a liberdade de dizer exatamente tudo o que pensam, tá? Mas os protestos são poucos, né? Em comparação à repressão que tem lá, tá? Por quê? Porque há uma grande prosperidade econômica. A China é o país que mais cresce no mundo há muito tempo. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, elas estão mais preocupadas em viver bem. Ah, como é que eu vou viver bem? Bom, eu vou viver bem se eu tiver o meu emprego, se eu tiver boas condições de vida e assim por diante. E se está tendo isso lá na China, as pessoas estão meio que, digamos que, acomodadas, né, ao governante lá, aos governantes, ao sistema ditatorial de lá, que é mais ou menos o que estava acontecendo aqui no caso da Inglaterra também, tá certo? Então, isso é uma coisa importante que às vezes acontece. Muita gente fala assim, mas todas as pessoas, todo o povo odeia todo tipo de ditadura. Não, isso não é verdade. Na história da humanidade a gente vê bem isso. Quando um país está crescendo, a tendência é que as pessoas apoiem o governo. Porque nem todo mundo está preocupado com política, nem todo mundo está preocupado em fazer política, em participar de partido político e tal, etc. E tal. A boa parte da população está preocupada o seguinte: vou ter dinheiro para comprar comida? Vou poder fazer um churrasco no final do mês? Vou poder passear com a minha família no final de semana? Vou poder viajar nas férias? Isso é o mais importante para muita gente. E está tudo bem, certo? As pessoas elas são livres para escolher aquilo que é melhor para elas. Elas não têm que ser obrigadas a gostar de um partido político ou de um governante, certo? E então é natural que as pessoas queiram apenas viver bem. Na época da dinastia Tudor, apesar da perseguição religiosa e do autoritarismo dos reis, havia uma certa estabilidade política, prosperidade econômica, então as pessoas meio que toleravam. Por que isso mudou? Porque quando muda a dinastia, quando entra então a dinastia Stuart, a coisa vai mudar de figura. A economia entra em crise, essa estabilidade vai cair, a repressão religiosa, as brigas religiosas vão aumentar, e nisso vão começar alguns conflitos que vão gerar a Revolução Inglesa. Percebam? Então, hoje, eu citei a China. A China, hoje, ela está estável porque o país está crescendo e as pessoas meio que toleram o autoritarismo lá do governo chinês, que é uma ditadura, né? Mas toleram porque, por enquanto, a economia vai bem.
tá? Mas se por um acaso a China, ela começar a ter problemas econômicos, vocês vão ver a população cada vez mais se sentir pressionada ali a protestar. Como está acontecendo mais recentemente o protesto em Cuba, que lá também é uma ditadura, né? Também é um regime socialista, também é ditadura, apesar da imprensa não estar noticiando, não ter noticiado muito ali, né? Teve até o vice-presidente lá de Cuba que falou que não era protesto, não, eles estavam comemorando a final da Eurocopa, né? E aqui na imprensa brasileira não falou muito a respeito, tem seus motivos políticos a respeito, né, disso daí, tá bom? Mas é importante vocês perceberem que a história, ela vai se repetindo no passado, no presente, sempre tem situações ali que ela vai se repetindo, ok? Isso que nós fizemos aqui agora, eu fiz com o pessoal no período, o pessoal que estava no presencial. E aí eu vou pedir para quem faltou para fazer isso também, tá certo? Não só quem faltou, como também o pessoal que está no remoto, né? Que está em casa, que não está frequentando. Ah, professor, mas a gente volta em agosto. Ok, mas até agosto, a gente vai ficar esperando até agosto para terminar isso daqui, tá certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar no Google Sala de Aula as imagens, igual eu mostrei ali a foto do livro, né, com o texto, eu vou colocar as imagens para que todos vocês façam, certo? Tanto o pessoal que está no presencial, quanto o pessoal que está online. E eu vou dar um prazo, né? É a primeira avaliação de história de vocês, é a primeira substituição da prova, digamos assim. A primeira avaliação. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer no caderno, esse esqueminha que eu fiz. Lembre-se, eu sei, dá trabalho, tá? Mas é fundamental que você faça. Você vai fazer no seu caderno, você vai... eu vou criar um formulário, você vai digitar ali o resumo, igual tá aqui, ó, esse resumo, você vai digitar lá o resumo no formulário do Google, mas não só lá, você vai ter que ter isso no caderno também. Você vai ter que ter aquele rascunhozinho no caderno também. E você vai ter que mostrar para mim, tá? Seja por foto, seja presencialmente, e eu vou olhar. E, gente, eu leio, então nada de copiar do colega, porque eu vou saber que copiou. Dá para saber, dá para perceber o estilo de cada um, o jeito de escrever, os erros, os acertos. Então, não inventa, tá bom? Essa vai ser a primeira avaliação de vocês do ano, aliás, né? Primeira atividade valendo nota de vocês do ano, que vai valer para o próximo bimestre. Tudo bem? Então, eu vou deixar as orientações direitinho ali no Google Sala de Aula, vou dar um prazo de alguns dias, não vai ser um prazo longo, não, vai ser um prazo curto para vocês fazerem isso daí, tá bom? Então, assistiu o vídeo, já corre e já faz. Ah, professor, mas vou deixar para depois. Não, você está em casa, certo? O pessoal do nono ano só volta na quinta-feira, hoje é terça, dá para fazer hoje, dá para fazer quarta-feira, dá para fazer nos outros dias, tá certo? Mais adiante, coisa assim, a gente dá um jeito, tá? Dá trabalho, demora, ok, tudo bem, mas o importante é que você faça direito, ok? Tá bom, gente? Vamos ver. Essa aula, então, eu vou deixando por aqui. Essa primeira página, você não precisa fazer de novo, né? Porque a gente fez junto, certo? Mas aí, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui os outros subtítulos que eu vou colocar. O próximo subtítulo é esse aqui, ó, Dinastia Stuart. Depois, ó, radicalização dos conflitos. Aí depois tem aqui, ó, processo revolucionário, que vai ser bem curtinho, né? Guerra civil e aqui, ó, República de Cromwell. Restauração monárquica, Revolução Gloriosa. Pouco. Não, ainda tem mais esse, ó. Desdobramentos da Revolução Gloriosa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtítulos, tá? Mas como vocês são pessoas dinâmicas ali, inteligentes e tal, vocês vão conseguir fazer direitinho. Tudo bem, gente? Fechou? Essa aula fica por aqui. Vou pedir que, se você assistiu essa aula, escreva ali embaixo, ó, ciente, professor, né? Escreva nos comentários ali embaixo, ok? E aguardo vocês na próxima aula, tá? Lembrando, por conta da suspeita de Covid, suspeita não, né, do caso de Covid que teve, os nonos anos voltam na quinta-feira. Mas, por exemplo, quinta-feira eu só tenho aula com o nono B, se não me engano, o nono A, que ainda é aula de TCA. E na sexta-feira, a gente, acho que não tem aula. Eu devo ter aula com o nono C, uma aula com o nono C, alguma coisa assim. Então não vai dar para a gente fazer muita coisa, mas vamos tocar o barco aí, tá bom? E aproveitar ao máximo esses tempos aí. Não se esqueça de uma coisa, gente, olha quanto tempo vocês já ficaram em casa. Um monte de tempo, assim, alguns estudando, entendo, mas muita gente sem fazer nada. Então não custa nada agora você se esforçar e correr atrás. É o último ano, seu último ano, tal, tudo bem? Fechado? É isso, gente. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Na próxima vez com um fundo diferente. Eu vou sair da água do mar aqui, ok? Um abraço. Tchau.